Olá a todos, boa tarde. Iniciamos aqui nossa aula de Europa feudal. Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso primeiro slide. Vamos fazer uma conversa muito interessante sobre esse tema, que é um tema bem relevante para o mundo atual, um tema bem relevante para as provas que vocês vão prestar, para os testes de Enem, testes de vestibular. Então é uma aula bem legal, tem muitos pontos interessantes que a gente vai comentar. Então vamos lá. Bom, a introdução aqui sobre a Idade Média é sobre o contexto e o período que ela vai se desenvolver. Tá? Então aqui nós temos uma linha do tempo, onde primeiramente nós temos a pré-história, né? Que é de 200 mil anos até 4.000 antes de Cristo. Esse termo pré-história é um termo que não está muito bem atualizado. Na verdade, a gente tem mudado isso, os historiadores têm mudado isso para história, para um tempo chamado história pré-literária. Por quê? Porque foi aqui em 4.000 a.C., na Suméria, que foi encontrados os primeiros relatos de escrita, né, escrita cuneiforme. Então, essa escrita ela vai marcar o início da Idade Antiga. A Suméria era um país, uma região ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Então, muitas civilizações se encontravam nessa região, né? E aí, a partir de 4.000 antes de Cristo, se inicia a Idade Antiga, e o marco aqui é a invenção da escrita. E depois tudo que vem antes, que é um período bem extenso de 200 mil anos, era chamado de história de pré-história, mas esse termo pré ele acaba diminuindo um pouco, né, o acontecimento. Então, por isso que esse nome foi revisitado e revisado para história pré-literária. Bom, e aí nós temos a Idade Antiga, que é o período onde nós vamos estudar Grécia, Roma, o início da filosofia, né, o início das grandes cidades, em Roma, por exemplo, a questão das grandes guerras, das guerras antigas, dos povos como os atenienses, os espartanos. E esse é um período que dura de 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Ok? Lembrando que Jesus Cristo nasce aqui, tá? No ano 2000, que no caso seria o ano zero. Então, Jesus Cristo nasce durante o Império Romano. E depois, então, de 476 até 1453, é o período da Idade Média, é um período bem extenso na história, que pendura aí por quase 1.000 anos. E esse é o período que nós vamos estudar aqui nessa aula. E na sequência nós temos 1453 até 1789, que é a Idade Moderna, o que marca que o início é o fim da Idade Média. Esse fim é dado pela invasão de Roma pelos bárbaros, né, pelos hunos. E então se coloca aí o início da Idade Moderna, e também a queda de Constantinopla se dá aqui nessa data, que era o Império Romano do Oriente. A capital do Império Romano do Oriente, a cidade de Constantinopla. Então aqui se inicia a Idade Moderna, que é a idade dos grandes reis, começa a formação dos países modernos como a gente conhece hoje, França, Inglaterra. Nós temos também a descoberta dos países aqui nas Américas, né, como Brasil, Estados Unidos e todos os outros. E simboliza aqui o fim da Idade Moderna a Revolução Francesa, que aí é um grande marco na história, onde vários pensamentos civis
filosóficos de liberdade. Também tem toda a questão do afloramento do capitalismo que surge na Idade Média, mas vai evoluindo, e aqui ele chega em parte no seu ápice, né? Que na realidade o capitalismo vai se desenvolvendo até hoje. Então a gente vai entrar aqui na Idade Contemporânea. Nesse período nós vamos ter muitas coisas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, revoluções industriais também, a Segunda Revolução Industrial, o surgimento da internet, o mundo como a gente conhece hoje. Aqui, a partir de 1789, se começa a moldar um mundo contemporâneo. Também é bem interessante esse período, como todos os outros, que tem muitos acontecimentos interessantes aí pra gente entender o mundo onde a gente está situado e todo esse contexto. Tá bom? Bom, então vamos lá. O mais importante pra gente aqui é essa questão, então, da Idade Média. Esse é um período bem importante, bem relevante, um período que, como eu comentei, dura quase 1000 anos, tá? E ele é dividido em duas partes. Nós temos a Alta Idade Média, que é de 476, que é marcado pela queda do Império Romano, até o século X, tá? E depois, na sequência, a gente tem a Baixa Idade Média, que vai até 1453, com a queda de Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente. Ok? Então aqui, só um ponto de atenção, que a Alta Idade vem antes da Baixa Idade. Então a gente imagina aqui como se fosse uma montanha russa. Primeiro vai subindo e depois desce. Ok? Então aqui tem alguns fatos interessantes sobre a Alta e a Baixa Idade Média. Alguns pontos aqui de reflexão para a gente poder conversar um pouquinho. Então, temos aqui Império Bizantino, né, que é o império situado na antiga cidade de Bizâncio. Esse império vai dar origem a Constantinopla, que é batizado por esse nome por causa do imperador romano Constantino. Tá, então, era uma das cidades mais ricas desse período. Nessa cidade tinha, pela sua região, né, que hoje é situado na Turquia, no mundo contemporâneo fica mais ou menos ali na região da Turquia. Era uma região que tinha uma passagem muito grande de comércio, então era uma cidade muito rica e marcada pelas trocas comerciais, pela questão comercial ali. Enquanto na Europa, a gente vai entrar nesse tema mais pra frente, mas enquanto na Europa feudal o comércio, a troca por moedas, a compra e venda usando moedas foi quase todo abolido, mas não se pode dizer que foi abolido 100%, aqui em Bizâncio isso ainda acontecia com muita frequência. Tá? Então aqui tinha muito mais comércio do que na Europa feudal, né, no continente. Isso acabou trazendo muita riqueza para essa cidade. Nós temos aqui também outro ponto muito importante, que é a expansão islâmica. O Islã vai surgir por volta de 650 depois de Cristo, né? Então, se Cristo nasceu no ano 0, digamos assim, no ano 650, mais ou menos, tá? Vai nascer a ideia do islamismo, que é criada pelo profeta Maomé. Então seria uma continuação da religião judaica. Então é como se fosse o mesmo Deus. Então a gente tem o início com a religião com a religião judaica, né, onde você vai ter a ideia de um Deus único, lá com Abraão, com toda a questão de apenas um Deus. Esse Deus, ele é onipresente, onisciente, e aí você vai começar com essa ideia de paraíso,
morte, vida após a morte. E aí isso vai evoluir até Jesus, que seria o filho desse Deus, e depois vai até Maomé, que seria o último profeta enviado por esse Deus para poder salvar a humanidade. Então é uma diferença aí de 650 anos mais ou menos entre o nascimento de Jesus e a criação do islamismo. Maomé ele era um comerciante, ele ficava situado na região do Oriente Médio, e ali que ele criou e expandiu essa crença. Segundo ele recebeu um chamado do anjo Gabriel, e enfim, e aí então que ele conseguiu passar essa crença adiante, né? E o livro, o principal livro dessa crença é o Alcorão. No caso do cristianismo, é a Bíblia, né? No caso do catolicismo, e também nós temos o Torá, no caso do judaísmo, que são os 3 principais livros aí dessas religiões. Então, essa expansão islâmica, ela é bem importante porque o Islã, ele cresceu muito rápido, é uma crença que se desenvolveu muito rápido e quase tomou conta da Europa. Eles chegaram até a União Ibérica e por muito pouco eles não tomaram parte do continente, onde hoje fica a França. Enfim, é um ponto bem importante que a gente vai comentar um pouco mais ao decorrer dessa aula. O Império Carolíngio, que era um império também muito interessante, muito importante aqui, essa dinastia para a construção do feudalismo na Europa. E o feudalismo em si. O que é o feudalismo, né? O feudalismo é um sistema socioeconômico que ele é dado por uma questão de servidão e suzerania e vassalagem. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, o que é suzerania e vassalagem, e também servidão, né, que são esses 3 termos aqui que compõem principalmente o feudalismo, que são obrigações sociais, papéis sociais e econômicos dentro dessa sociedade. Então eu vou explicar isso mais para frente, que é um ponto chave para vocês entenderem essa aula. Tá? E aí depois, na Baixa Idade Média, lembrando que é após o século X, aí a gente vai ter as Cruzadas, que seria uma guerra contra o mundo islâmico, uma guerra santa pregada pelo catolicismo contra o mundo islâmico. O mais importante aqui é a gente entender, isso vai começar mais ou menos em volta de 1996, no ano de 1096, né? Vão ser várias cruzadas e isso vai trazer alguns benefícios, algumas coisas interessantes para a Europa que a gente vai comentar mais para frente. Outro ponto também importantíssimo da aula, o Renascimento. Então a gente vai ter como até consequência das próprias cruzadas, o renascimento comercial e urbano daquele período, a formação das monarquias nacionais, e aí já vai começar a dar uma cara à Idade Moderna, né? Que é a formação das monarquias e depois dos países, né? Do nacionalismo, como a gente conhece hoje. E, por fim, a crise do feudalismo, que vai ser ali no século XIV. Você vai ter a peste, a fome, a guerra e a morte, que são considerados os 4 cavaleiros do Apocalipse, que foi dado esse nome em questão disso tudo que aconteceu aqui. Né? Muito bem, então esse aqui foi o primeiro slide, a gente já falou bastante, mas foi só mesmo um overview dos principais pontos aqui dessa aula. É uma aula bem importante, tem bastante coisa pra gente conversar. Então vamos lá. Feudalismo, Alta Idade Média. Tá. Então, aqui tem uma charge bem interessante, vamos ler juntos. Filho, só existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo: bárbaros e os não bárbaros. E aí o menininho pergunta: de acordo com quem, pai? Com os não bárbaros. Então, assim, muito interessante esse tema, né? O que quer dizer bárbaro? Bárbaro é um termo pejorativo que foi criado durante o Império Romano, né, em Roma, que quer dizer
simplesmente o seguinte: o bárbaro é aquele que não fala o latim. Todo aquele que não fala latim é chamado de bárbaro. Tá. Então vamos ver aqui o que mais temos escrito. Feudalismo, sistema sociopolítico, econômico e cultural, ok? Então é o sistema que vai misturar a questão política da época, a sociedade, os modos econômicos e os modos culturais daquele povo, tipicamente da Idade Média, entre os séculos 5 e 15. Então, como a gente viu, 476, 1543, início e fim. Isso aqui, só um ponto aqui, isso nada na história começa e termina de uma hora para outra, é sempre um contexto, é sempre um período de transição, e dentro desse período feudal vai ter várias transições também. Não é um dia todo mundo acordou e falou: oh, agora a gente é feudalismo, não é mais idade clássica. Não é isso. Existe um período de transição. A história ela está sempre mutando, sempre se desenvolvendo, tá? Então, e ainda mais aqui que foi um período de 1000 anos quase. Então teve muita mudança durante esse período. Então é só para ressaltar que esses períodos, né, que a gente comenta, que eu comentei com vocês no slide anterior, é só uma forma da gente se situar na história, mas é só uma divisão para poder ficar mais fácil, mais didático. Porém, ele não acontece exatamente da forma, é toda questão de contexto, de mudanças. Formado durante a Alta Idade Média na Europa Ocidental, a partir da fusão, esse ponto é importante, miscigenação de elementos culturais dos romanos, mais elementos culturais dos povos germânicos, chamados de bárbaros, pelos romanos. Então, os povos bárbaros, que eram vários povos, como visigodos, ostrogodos, celtas, enfim, tinha vários povos com várias culturas também diferentes, mas os romanos, até como uma questão mais onipotente, preconceituosa, chamava todos esses povos de bárbaros. E a Idade Média é muito interessante, porque com a queda do Império Romano vai acontecer uma fusão desses dois povos. Aqueles que estavam em Roma, que foram colonizados por Roma, mais os bárbaros, que eram os povos que viviam em volta em toda aquela região de Roma, né, que não fazia parte do Império, muitas vezes. Alguns já faziam parte do Império, já tinham sido colonizados por Roma, outros não. Então, com a queda de Roma, que era o principal potência ali daquela época, cultural, com a queda de Roma vai acontecer uma migração dessas pessoas para o campo, né, que estavam na cidade de Roma, nas cidades, fazia parte do Império, e a fusão dos bárbaros com os romanos, que vai dar origem à Alta Idade Média. E aí a gente vai ver que vai acontecer uma mistura da cultura romana mais as culturas bárbaras. Aqui é um tema aqui para o nosso próximo slide. Então aqui, como que é a formação da Europa medieval? A formação inicia com a queda do Império Romano e a fusão dos bárbaros e dos romanos. Então vamos lá, elementos que contribuíram para a formação da Europa medieval. Então nós temos o colonato, que é de origem romana. No colonato, você tem uma ligação com a terra, né? Então, o dono da terra, ele geralmente recebe uma parte da produção para poder emprestar essa terra, ou ele presta algum serviço, uma proteção para a pessoa que vai usar a terra em troco de uma parte da produção. Lembrando que no feudalismo a terra é muito importante, é um agente econômico muito importante, porque é dali que sai a comida. Então a plantação, a gente está num momento que não tem a tecnologia que existe hoje. Tá? Então tem o comitatus de origem germânica, que é mais ou menos uma mesma ideia em relação à terra, né? Do uso da terra, de poder arrendar essa terra do senhor que é o dono da terra em troca de proteção, de guerra, se precisar
prestar alguma proteção ou dar parte da produção. Então, são 2 tipos de acordos relacionados com a terra e a produção extraída dessa terra. E um fator muito, muito importante aqui é o cristianismo, que surge em Roma. Né? No começo de Roma, os cristãos eles eram caçados e depois a religião cristã acabou se tornando a religião oficial do Império, que vai pendurar até a Idade Média, onde ela vai encontrar o seu ápice. Ela vai ganhar muita força aqui e vai se tornar a principal ordem não econômica, mas a principal ordem social, a principal ordem religiosa vai ser o catolicismo, o cristianismo, que vai ser como o poder político da época, o principal poder político da época. Tá? E aí nós temos aqui feudalismo, também, que tem em relação à doação de feudos, que quando você vê o feudo aqui, entenda-se como terra. E aí o feudo ele é composto por várias coisas, como a parte do plantio, a parte da moradia, a parte do castelo. A gente vai ver isso mais pra frente, aqui nessa aula. Temos a relação de suzerania e vassalagem. A gente também vai ver isso daqui a pouco, mas é um ponto muito importante. Cerimônia, homenagem ao juramento de fidelidade. Então, dentro dessa questão social de suzerania, vassalagem, servidão, existia toda uma questão de fidelidade entre as partes. E o senhor feudal, que era a autoridade máxima nesse contexto. Né? No caso, o senhor, a autoridade máxima aqui daquele feudo seria o suzerano, que dá auxílio militar e defesa em julgamentos, e o vassalo, auxílio militar, ajuda financeira e testemunho em julgamentos. Então você tem o suzerano, que seria o lorde maior da terra, e os seus vassalos, que é aqueles que têm um pedaço arrendado da terra e fazem seu plantio. Vamos aqui para o próximo slide. Então vamos lá, principais características do feudalismo. Tá, então esse é um ponto interessante, descentralização política, cada feudo com seu próprio senhor feudal. Então cada feudo, como a gente comentou aqui, vai ter o seu suzerano. Tá? Então, se cada feudo, e são milhares de feudos, tem um suzerano e os vassalos e os servos, isso significa que tem uma descentralização, porque não relativamente um suzerano ele responde a outro. Então é um poder bem descentralizado, não existe apenas um rei que manda em tudo. Não, existem vários senhores feudais que vão mandar no seu feudo. Então isso causa uma grande descentralização do poder. A agricultura de subsistência, ou seja, você planta para poder sobreviver. A vida, a economia vem do plantio. Então você tira o alimento da terra. A sociedade é estamental, ou seja, é uma sociedade totalmente hierarquizada com base em princípio da consanguinidade. É uma sociedade que não se move, ela está sempre naquela região, não é nômade. Ela está sempre presa àquela região, presa ao feudo, à terra. Teocentrismo, hegemonia cultural da Igreja Católica, visão qual Deus estava no centro do universo, acima de todos e de tudo. Então, outro ponto muito importante, o teocentrismo, Deus no centro de tudo, a Igreja no centro de tudo. A Igreja como principal poder político, que podia julgar, que podia dizer o que era certo e o que era errado nesse período. E aqui nós temos então um ponto bem interessante, que é o feudo. Feudo é terra, né? Então, como eu comentei aqui várias vezes, a gente tem a relação da terra, que é o feudo. Feudo é terra. E aqui nós temos uma imagem que vai ilustrar como era dividido esse feudo na época. Então nós temos aqui o castelo, que é onde ficava
o suzerano, né, o lorde. Nós temos o manso senhorio, que eram as terras que se plantava para o lorde. Nós temos aqui o moinho, que era de uso comum. Lembrando que para o servo que era atrelado a essa terra não era um escravo, tá? Não pense como um servo sendo um escravo. O servo, ele usava a terra também em troca de algumas obrigações e de impostos. Então ele tinha um pedaço para ele plantava, ele dava parte desse plantio para o seu senhor feudal e plantava para ele também. Tá? Então o servo, apesar de ser estamental, dele não ter migração e tudo mais, ele estava preso à terra, mas ele não era necessariamente um escravo. Você tem o manso comunal, a casa do servo, a igreja, né, para poder... Geralmente as missas duravam por muitas horas e aconteciam sempre aos domingos. Aí tem o manso servil, o manso senhorio, a mais plantação, enfim. Aqui nós temos o desenho então do que era um feudo, né? Então você pode ver que tinha o castelo e em volta do castelo você tinha então toda a plantação. Esse castelo ele geralmente tinha muros altos e tudo mais que era para poder para poder servir como uma proteção. Se acontecesse alguma guerra, alguma invasão, todos aqui, inclusive os servos, poderiam ir e se esconder nas instalações do castelo, em volta do castelo aqui nos muros, né? E aí os vassalos, que eram os únicos desse período que poderiam portar armas, e eles ajudavam nas guerras o suzerano se fosse necessário, tá? O servo ele era atrelado à terra e a serviços que tinham relação com o plantio, ele não poderia usar armas. Aqui outra foto também, aqui é sobre o senhorio. Então aqui é o castelo, né, onde se encontrava o senhor feudal. E aqui nós temos a organização manso senhorio, terras comunais, que era de comum uso, manso servil, que é onde se encontrava os servos, e o castelo. Bom, vamos lá então agora falar um pouquinho mais sobre feudalismo e sobre a questão da sociedade feudal. Então nós temos aqui a composição da sociedade, né? Então aqui a gente pode pensar numa pirâmide. No topo da pirâmide nós temos o clero, que é a igreja, que a função era teoricamente orar, mas servia como poder político da época. A nobreza e os guerreiros, que era o suzerano e o vassalo. Então a nobreza ela era dona da terra, né? E os vassalos eles eram o poder militar. Lembrando que o vassalo ele não fazia o plantio na terra, quem fazia era o servo, eram os camponeses. Mas o vassalo, teoricamente, se tivesse alguma guerra, ele, por poder portar arma e ter treinamento militar, ele poderia proteger os seus servos. Então ele recebia a comida e tudo mais, e dentro da sociedade o papel dele era prestar uma proteção aos servos e principalmente ao senhor feudal em caso de guerra. E nós temos também os camponeses e os servos, que a função na sociedade deles era trabalhar na terra, fazer o plantio. É uma sociedade estamental, ou seja, é uma sociedade também que está atrelada à terra, não tem movimentação e não tem movimentação social. A hierarquia aqui é muito forte. Então isso quer dizer o que? Estamental quer dizer o seguinte, que se você nasceu servo, você não vai virar nobre, né? Se você nasceu vassalo, dificilmente você vai virar suzerano. Então aquilo que você nasceu, você vai morrer, com raras exceções, tá? Hoje no mundo contemporâneo a gente consegue, de maneira não tão simples assim, né, como a gente às vezes vê na mídia, também não é tão simples, em realidade é bem difícil, mas existe uma chance de você poder mudar de classe social ao longo da sua vida. Você pode nascer pobre e eventualmente virar uma classe média ou uma classe rica, né? Depende aí
de várias coisas que vai acontecer ao decorrer da sua vida. Porém, nessa época isso seria muito difícil de acontecer. Não que hoje seja fácil, tá? Não acredite nessa ideia. Na verdade, os dados mostram que é bem difícil, mas é mais fácil, digamos assim, do que nesse período medieval. Tá. Aqui nós temos, então, vamos subir um pouquinho aqui, características. Trabalho servil e parcelamento de soberania. Relações sociais. Então nós temos vassalagem, compromisso entre os nobres cavaleiros de lealdade pessoal, proteção e terra. Então, o suzerano doa um pedaço da sua terra para o vassalo, onde ele vai ter os seus servos trabalhando nesse pedaço de terra. Em contrapartida, ele vai oferecer auxílio militar ao suzerano em caso de guerra. O suzerano, que é o principal aqui, é o maior dentro dessa organização social, que é o dono da terra. Ele vai doar, ele é o doador de benefícios e contava com a fidelidade e a realização de algumas tarefas do vassalo, principalmente tarefas militares. E a servidão assegurava a exploração dos camponeses. Então, o servo, que era o que não tinha nada, ele ficava na terra, ele tinha como plantar e tinha onde morar, e em troca ele dava parte da sua produção ao vassalo. E o vassalo também, de certo modo, oferecia essa terra e a proteção militar ao servo em caso de guerra. Lembrando que o servo não pode portar arma, a questão do servo é realmente manter a terra, fazer a parte da produção do plantio. Tá, bacana. Então aqui nós temos outra questão muito, muito interessante, que é a parte da sociedade feudal, sociedade de ordens. Então essa pirâmide é bem comum, é legal até memorizar aqui, isso geralmente cai bastante em prova, né? Então essa pirâmide, você vê então o que está aqui no topo da pirâmide. Nós temos o clero, que era o poder político da época. Nós temos a nobreza, que eram aqueles que guerreavam, que era o poder militar, que faziam as guerras. E nós tínhamos os camponeses e servos, que eram aqueles que trabalhavam na terra, que faziam um plantio e cuidavam da alimentação. Tá. E nós também tínhamos pessoas que não estavam aqui, não ilustra aqui nessa pirâmide, que são os camponeses livres, que vivem viajando, os comerciantes, apesar de ter pouco comércio nessa época, mas a principal forma era o escambo, que é a troca de mercadoria. Então lembrem dessa palavra, escambo. Mas nem todo mundo dessa época se enquadrava aqui nessa divisão social, né? Tem pessoas que não estão aqui, como os camponeses, os vilões, os comerciantes. Então não era exatamente todo mundo rígido dessa forma, mas aqui ilustra a ideia principal da sociedade desse período. Então, que é a mesma coisa de outra forma. Então, você tem aqui o senhor feudal, o clero, os nobres e guerreiros e os servos, o povão. Essa é a sociedade, a ordem da sociedade medieval, bem importante aí pra gente. Bom, sociedade feudal. Então, só seguindo aqui, como eu já falei, os clérigos oram, os nobres guerreiam e os trabalhadores trabalham. Então, nós temos nos clérigos bispos, abades, monges e parocos, ministram o sacramento, orientam e amparam os necessitados. Muitos clérigos detinham grandes extensões de terra. Nobres, reis, duques, marqueses, condes, viscondes e barões. Quanto mais terra tinha, quanto maior o título da pessoa. O título máximo é o rei, depois o duque, depois o marquês e assim por diante. Oferece proteção aos camponeses, guerra, caçada e torneios. Os servos, né, os trabalhadores, servos, vilões, que eram os que viviam nas vilas,
e os escravos. Os vilões, na verdade, viviam fora do feudo, tá? Escravos. Lembrando que nessa época tinha poucos escravos, mas não era escravo por questão de cor ou de etnia, era escravo de guerra. Recebiam proteção senhoril, cultivavam a terra para o sustento, pagavam pagamento dos impostos, corveia, talha e banalidade, pagamento do dízimo à igreja. Bacana. Vamos seguir aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então dessa questão que é muito importante na Idade Média, que é a questão da suzerania e vassalagem. Tá? Então como funciona? Contrato de vassalagem, fidelidade, serviço militar e conselho, suzeranos, vassalos, proteção, auxílio e doação de feudo. Tá, então, se você, vamos supor que você seja o filho de um nobre, só quem poderia ter terra nessa época era quem era nobre. Então, se você chega até o vassalo, né, que é o detentor de um grande pedaço de terra, e pede um pedaço arrendado do lote, você vai ser o vassalo e essa pessoa vai ser o seu suzerano, tá? Então, só que se você é vassalo dessa pessoa aqui e depois futuramente você consegue arrendar mais terra para outros nobres, você também pode ser suzerano e ter os seus próprios vassalos. Então, é uma sociedade muito fragmentada, porque todo mundo de certo modo pode ser suzerano e vassalo. E até existiam alguns reis, mas eles não tinham tanto poder, porque de tanta fragmentação, o rei acabava sendo mais um ali no meio, diferente da Idade Moderna, que a gente vai ver mais pra frente, onde o rei sim, aí possuía muito poder centralizado. Aqui não, aqui até poderia ter alguns reis, mas eles não faziam tanta diferença por ter esse poder tão fragmentado. Tá? Então, importante pensar nisso, que se você é um suzerano, você pode ter um vassalo. Se você é vassalo e tem terra, você pode arrendar essa terra, doar essa terra, você também pode virar suzerano daqueles que você doou a terra. E assim por diante. Bom, aqui nós temos um quadrinho, né, também bem engraçadinho pra gente memorizar aí essa questão de suzeranos e vassalos. Bom, primeiro ponto, suzeranos e vassalos eram membros da nobreza. Então, como eu comentei, um servo nunca vai virar vassalo ou suzerano, isso é impossível. Suzeranos doavam terras, vassalos a recebiam e prometiam fidelidade. Então, o que o suzerano ganhava em doar a terra? A fidelidade, a proteção militar em caso de guerra. Esse vassalo aqui, possuidor de arma, ia ajudar o rei a combater o inimigo, digamos assim. Então aqui é o que eu falei, o nobre poderia ser vassalo de um senhor e suzerano de outro. Parece meio confuso, mas é assim que funciona. Então, você poderia ser vassalo e suzerano dentro dessa organização social e política e econômica. Vamos ler aqui o que está falando nesse quadrinho. Deus quis que, entre os homens, uns fossem senhores e outros fossem servos, de tal maneira que os senhores estejam obrigados a venerar e amar a Deus, e que os servos estejam obrigados a amar e venerar o Senhor, o seu Senhor. Bom, bem engraçado isso, né? Então, isso daqui vem reafirmar a posição da igreja sobre a questão da sociedade estamental. Ou seja, você nasceu servo, você vai ser servo. Ou seja, Deus quis que você nascesse assim, então você vai ser assim, pronto, e acabou. Se você nasceu nobre, que bom para você, Deus quis isso, então você vai ser um vassalo e ou suzerano, ou os dois. Tá, então, aqui, então a própria igreja servia como um papel reafirmador
da sociedade estamental, da posição da sociedade. Isso, de certo modo, também ajudava a não ter uma rebelião, uma revolta contra o sistema, assim, porque se a igreja, se Deus quer que você seja o que você nasceu, você não pode mudar, você não pode ter uma, uma ascensão social, então Deus está aí justificando. E é claro que para eles era bom, né? Ninguém quer servo se revoltando no feudo. Então era muito legal ter a posição da igreja a favor disso. Então vamos aqui para o próximo slide. A Igreja Católica e seu poder na Idade Média. Né? Então, só aqui já fazendo um paralelo com outro slide. A Igreja Católica ela tinha muito poder, porque ela era como o poder político da época. Ela ditava como se fossem as leis, o que era certo, o que era errado, de acordo com a visão de Deus, digamos assim. Então ela era uma organização que ganhou muita força e ela servia como poder religioso, político e também econômico. A igreja tinha muito ouro, muitas terras, né? A igreja ela recebia muitas doações dos nobres. Então ela também tinha uma riqueza muito grande. Tá, então a igreja, a nobreza, até como a gente viu, está no topo da pirâmide dessa sociedade. Então a igreja é uma questão de fator importantíssima aqui. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a igreja católica e seu poder na Idade Média. Então vamos lá. Poder econômico, como eu comentei, maior proprietária de terras, recebia muitas doações de vários nobres, então ela ficou com uma quantidade de terras absurda. Poder militar, então ela tinha em seu poder as terras mais os vassalos, que é igual a exército também. Então, se acontecesse alguma questão militar, provavelmente todos os suzeranos e vassalos iriam defender a Igreja Católica, né? Ou seja, defender a Deus. Então a gente vai ver isso também até nas cruzadas, que vai ilustrar um pouco melhor esse ponto. Poder político, tendência à universalização do poder da igreja, poder secular. Ou seja, a igreja ela queria expandir seu poder, queria evangelizar mais pessoas. Quanto mais pessoas salvas, melhor. Então, poder secular, temporal e material. Poder atemporal, espiritual, legitimador da igreja. Então, sobre a questão, por exemplo, da vida após a morte. Poder intelectual, monopólio cultural, justificativas religiosas para qualquer questão. Então aqui você tinha os monges, né, que ficavam ali estudando a palavra. Lembrando que nesse período quase ninguém sabia ler, era raro. Mas dentro da Igreja Católica você tinha assim muitas mentes pensantes, pessoas que eram cultas, que sabiam ler, que vão ler sobre a filosofia grega, que vão ler sobre Aristóteles, Platão. Então aqui eles vão pensar sobre o que é Deus e como justificar Deus e como Deus traz respostas para tudo. Como se Deus é bom, porque Deus é bom, da onde eu vim, para onde eu vou após a morte. Então toda a filosofia católica, digamos assim. Então esse poder intelectual é entender o mundo antigo, né, o mundo Grécia, Roma. Então eles vão estudar esse mundo também e vão trazer as respostas de acordo com o pensamento católico, com a visão que eles entendem de Deus para as respostas mundanas, né? E aqui em síntese, então o que é o teocentrismo? Deus no centro, né? É a fé mais o dogma. A fé é você acreditar em algo mesmo que não tenha prova nenhuma, a diferença da ciência, que a ciência ela aplica o método científico e ela vai estudar e vai trazer as provas. A fé não, você acredita porque você sente, você acha que você tem que acreditar. E o dogmatismo é uma junção de regras. Então a igreja tem os seus dogmas, que são as regras da igreja. Bom, na sequência então nós temos aqui igreja e cristianismo.
E nós temos aqui rapidamente mostrando como é a divisão da igreja. Então nós temos o líder, que ele tem o papado, né? E o líder, ele é o papa, é o líder da igreja católica. Nós temos o clero, que é o clero regular, que é aquele mais responsável pelas questões religiosas, pelo mosteiro, pela oração, que são o clero regular, os monges, e o clero secular, que é aquele que está em contato com o povo, que é o bispo, o padre, estão sempre no contato do dia a dia com os fiéis, com o povo. Tá? Então, essas aqui são as principais divisões da hierarquia clerical. Tá? Então, Papa, líder supremo, o clero regular e o clero secular. Mudanças na Europa feudal, século VI ao século XIV. Então vamos lá, agora ver um pouquinho sobre algumas mudanças que aconteceram. Como eu falei, tudo é dentro de um contexto, né? A gente já entendeu o que era o feudo, como era organizado esse feudo, e agora a gente vai comentar algumas mudanças que ocorreram também durante esse período, porque nem tudo era paz. Então você teve guerra, você teve crise, você teve fome. Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Transição para a baixa Idade Média. Então lembrando, a gente começa na alta e vai para aí vai para baixa. Então nós temos aqui os principais pontos: invasões bárbaras, descentralização política, ruralização da sociedade. Então, quando era Roma, a sociedade vivia nas cidades, nas grandes cidades, e depois foram para a área rural se estabelecer em feudos. Formação do feudalismo. Então era o feudo, a questão de suzerania e vassalagem, a Igreja Católica no topo, ditando a política da época. Consolidação da Igreja, então a Igreja como força maior política aqui. Depois baixa Idade Média, as cruzadas, que eram a guerra contra o islamismo, renascimento comercial, então o capitalismo vai surgir aqui nos burgos, e aqui vai surgir a questão da burguesia, dos comerciantes, da utilização de moeda, né? Lembrando que aqui tinha pouca circulação de moeda na alta, e a gente tinha aqui mais a questão do escambo, troca de produto. Aqui não, aqui já começa com uma questão das cruzadas mesmo, né? Então começa a ter muito comercialização entre a Europa e o Oriente. E o Oriente, então entre o Ocidente e o Oriente, as cruzadas vai trazer como benefício essas rotas comerciais. Os europeus, eles vão chegar até o Oriente Médio, vão encontrar lá outros produtos, especiarias, tecidos, e aí vão trazer para a Europa, e aí isso vai criar rotas de comércio aqui. O ressurgimento urbano, então com a questão dos burgos, do comércio, as pessoas vão começar a sair do campo e vão começar a voltar para as cidades, né? Graças a isso isso é o comércio também que vai criar, vai ajudar a restabelecer essa questão urbana. A crise do feudalismo, então você vai ter aí os intitulados 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a fome, a guerra, a peste negra e a morte. Isso vai acontecer no século XIV, por volta de 1300. Tá? Então é um período que teve muita morte, muito problema. Bom, depois você vai ter aqui o surgimento da burguesia e do capitalismo, que nada mais é uma consequência direta ao renascimento comercial. Então você vai ter os burgueses, que é aqueles que fazem o comércio, que vão começar a acumular o capital, que é o dinheiro. Tá, aqui então é só a questão da transição que a gente já tem visto aí em outros slides. Então vamos mais aqui para algumas mudanças na Europa feudal durante esse período. Então você tem a expansão das áreas de cultivo, desenvolvimento de inovações técnicas, como a charrua, que é uma espécie de arado que se coloca no boi. Então com isso você conseguia plantar muito mais e mais rápido, aumentando a sua produtividade.
Lembrando que aqui tinha muita fome nesse período, porque tudo vinha da terra, então se você tivesse algum problema climático, ou você não tinha tecnologia de agrotóxico nem nada, então qualquer coisa que você plantasse aqui e não nascesse, você consequentemente iria passar fome. Então, a charrua é uma invenção bem interessante para poder aumentar a produtividade da terra. Você conseguiria plantar muito mais em menos tempo. Você tem um sistema de rotação trienal, que é você usar a terra de uma maneira mais esperta, não plantar tudo, mudar o que você está plantando para não usar todos os nutrientes da terra. Então, você tem o plantio A que você vai plantar no ano, o plantio B no ano seguinte e o plantio C no terceiro ano. Então você consegue mudar aí o que está sendo plantado e aproveitar a terra da melhor maneira para não esgotar os nutrientes. A nova forma de atrelar o animal para puxar o arado, então você amarrava um arado, uma charrua nas costas do animal, de um boi grande, por exemplo, e fazia esse boi puxar o arado para poder abrir espaço na terra para o plantio. O aprimoramento e a difusão de moinhos, né, para poder moer os cereais, usando a força da água muitas vezes, ou do vento, o que seja. Então é mais uma questão interessante, o ser humano aprendendo a usar a força da natureza aqui como energia. Aumento da produção de alimentos, né, como eu comentei, então todas essas questões mais tecnológicas, né, que o homem foi aprimorando, trouxe uma produção maior, então consequentemente menos pessoas passando fome, que faz o quê? Você tem menos pessoas passando fome, menos gente morrendo, você tem um crescimento demográfico, começou a crescer a população da época. Então no século X tinha 22 milhões de habitantes, no século XIII 55 milhões, olha só, mais do que dobrou a quantidade de habitantes da época graças às invenções tecnológicas, né, para o plantio. Aí depois aqui, revigoramento do comércio das cidades, que é o que a gente comentou, né, com a questão das cruzadas, com a questão do restabelecimento das rotas comerciais com o Oriente. Você teve aí a volta do comércio na região. As feiras medievais, que é onde se fazia o comércio, as cruzadas, e aqui também foi aqui que surgiu, através da Igreja Católica, as universidades, que eram os lugares onde os monges eles estudavam os escritos antigos, os escritos religiosos e tudo mais. Então, universidade quer dizer universo, vem da palavra universo. Então, estudar várias coisas como matemática, filosofia, e é bem interessante pensar que a gente tem uma questão de falar que a Idade Média é a Idade das Trevas, que lá era uma questão muito ignorante, mas não é bem assim, tá? Na verdade, a universidade foi criada aqui. Existe muito preconceito contra a Idade Média, que foi criado na Idade Posterior, na Idade Moderna, esse preconceito que pendura até hoje. Mas, apesar de ter alguns problemas, algumas questões como a sociedade ser estamental, por exemplo, não poder ter mudança, tudo voltado por uma questão teocêntrica, não ter ciência. Porém, por outro lado, teve alguns avanços também, né? Nem tudo é preto no branco. Então você teve a criação da universidade, você teve expansão, você teve retomada comercial. Então a Idade Média não é a Idade das Trevas como pregam por aí. Muito cuidado com esse termo, tá? Teve muitos avanços interessantes durante esse período também, que foi quase 1000 anos. Então lembrem disso, um ponto muito importante da aula aqui. Bom, continuamos aqui sobre as mudanças na Europa feudal. Então, você vê aqui, ó, transformações do feudalismo. Vamos lá, crescimento demográfico é igual ao aumento da produção agrícola, mais fim das guerras, então teve um período de paz muito grande, mais ausência de epidemias, então sem doenças, né? Então, se você tem mais comida, menos guerra e menos epidemias, significa mais gente nascendo e vivendo, menos morte, crescimento que é igual ao crescimento demográfico. Aí você tem novas formas de trabalho, campo, a abolição das obrigações civis,
desenvolvimento do trabalho assalariado, abandono dos campos. Isso é uma etapa mais futura, tá? Que a gente vai ver ao decorrer aí do tempo. Aí depois de novo, volta a formação das cidades, o pessoal começa a sair do campo e ir para as cidades. Não quer dizer que todo mundo vai abandonar o campo, mas quer dizer que vai começar a ter cidades novamente na Europa. Desenvolvimento de corporações de ofícios, que são como, digamos, a grosso modo, um grupo de engenheiros que vão desenvolver novas tecnologias, e desenvolvimento do comércio e dos bancos. Então, aqui, comércio e banco já atrelado à questão do surgimento do capitalismo. Então, você tem aqui, ó, um exemplo, né? Cavalo atrelado com garrote, cavalo atrelado com colheira de espéduas. Então, aqui é só uma diferença para machucar menos o animal, né, e trazer uma produtividade maior. Aqui é um exemplo da charrua que eu comentei. Então isso daqui é como um aradão que vem arando a terra aqui por baixo e amarrado no boi. E aí você consegue abrir aqui esses vãos na terra para poder jogar a semente e fazer o plantio. Antes isso aqui era feito na enxada. E agora você tem um equipamento, um animal puxando isso, ou seja, a produtividade aumenta. O esforço do homem diminui. Isso se chama tecnologia. Sistema de rotação trienal. Então você deixa a terra descansar um ano, o outro ano você planta feijão, o outro ano você planta trigo. E assim sucessivamente. Dessa forma você não esgota os nutrientes da terra. Então você tem um tipo de cultivo no ano A, outro tipo no ano B, e no terceiro ano você deixa a terra descansar. E assim por diante. Aí aqui você tem a difusão de moinhos. Então vamos lá, ó. Os moinhos eram estruturas importantes da época, pois utilizando energias naturais, como eu disse, a água ou vento, moíam os grãos de cereais que se transformavam em farinha com que se confeccionava o pão, alimento essencial da época. Tá? Então aqui o ser humano aprendendo a usar a energia natural a seu favor. Então, por exemplo, hoje a energia elétrica vem da onde aqui no Brasil? De boa parte vem de hidroelétricas, né? Que é movida, que é nada mais do que uma espécie de moinho movida com a ação da água. Você também tem energia eólica que vem daqueles moinhos como aqui, ó, das hélices, né? Que são movidas com o vento. Você tem energia solar. Hoje em dia já temos tecnologia das placas solares para poder conseguir captar essa energia. É uma energia muito importante e limpa, por exemplo, a energia solar. Espero que a gente possa desenvolver esse tipo de energia cada vez mais. Tá? Renascimento comercial e urbano, muito importante. O principal fator aqui é as cruzadas. Né? Então, o pessoal volta a viver na cidade, sai do campo, sai do feudo e começa a migrar novamente para a cidade. O comércio começa a tomar conta. Você sai de uma sociedade que vivia pelo escambo, né, plantação e troca, e aí você começa a ter novamente o comércio, ter moeda circulando. Não que a troca acabe, não, mas você vai ter também outra forma de conseguir o produto, o alimento que você quer. Então vamos lá. Renascimento comercial urbano. Então, alguns pontos aqui, como a gente comentou, só para a gente fixar. Então, retorno e revigoramento das cidades, êxodo rural, ou seja, as pessoas estão saindo dos campos, fortalecimento e crescimento do comércio, feiras medievais. Então, nas feiras é onde existiu o comércio, a venda dos produtos. Existe a feira até hoje, né? Então, você não, sei lá, se você quiser ir na feira no domingo, comer um pastel, comprar uns produtos, ela existe. Então esse termo é criado na Idade Média. Surgimento e fortalecimento da burguesia. Então artesanato, oficinas, corporações de ofício, surgimento dos bancos, crescimento demográfico, mais produtividade, mais alimentos, mais trocas comerciais. Então aqui é um resumo de tudo aquilo que a gente já falou, dessas mudanças que ocorreram desde a alta até a baixa Idade Média.
as feiras medievais. Então aqui é uma ilustração de como ela ocorria, os produtos, tecidos, como era a troca dos alimentos, né? Aqui é a rota comercial, então são as principais rotas estabelecidas a partir das cruzadas. Tá? Então, um mapa aqui para poder ilustrar um pouco da Europa até o Oriente Médio, né? Como acontecia todas essas trocas comerciais ali na região. Aqui a gente tem umas questões sobre a cruzada. Então, em resumo, a cruzada é fé, mais terras, mais guerras, mais comércio. A cruzada é uma expansão da fé cristã, expansão territorial, conquista de novas terras, controle populacional, renascimento comercial, reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio. Então, como eu comentei várias vezes, a principal benefício aqui das cruzadas, né, o principal acontecimento através das cruzadas é o retorno do comércio na Europa. Que nós temos registrados oficialmente 8 cruzadas, mas não sabemos que foram mais. E aqui tem a primeira foi em 1096 e a última em 1270. Então você pode perceber que foi mais de um século de cruzadas, um tempo extenso aí. Então, consequência das cruzadas, fracasso no campo militar, ou seja, eles queriam acabar, o cristianismo queria acabar com o Islã e não conseguiu. Expansão europeia para além dos seus limites, ou seja, eles saíram da Europa e começaram a ir para outras regiões perto do mar Mediterrâneo, do Oriente Médio e a fazer comércio por lá. Reabertura do mar Mediterrâneo incentivou o comércio entre o Ocidente e o Oriente, que não acontecia. Renascimento urbano devido ao comércio, então o comércio está totalmente atrelado ao renascimento urbano. Morte de milhares de pessoas com lutas e pestes, né? Também nesse período nós tivemos a peste negra. Enormes gastos dos nobres com campanhas e consequentemente enfraquecimento da nobreza. Então aqui você começa um cenário de desfragmentação do poder que vai atrelar na idade moderna, onde você vai ter um nobre, um rei com muito mais poder do que os outros. Então, a cruzada também é uma consequência disso. Fortalecimento de alguns reis europeus em crise do mundo feudal. Tá? Interesses materiais, interesses religiosos. Aqui também, né, você tem aqui os cavaleiros templários. Né, então você vê que eram os guerreiros que lutavam em nome de Deus. Você tem aqui esse símbolo da cruz vermelha no manto branco. Bom, pessoal, então agora a gente chega no momento dos exercícios. A gente termina essa aula. Eu vou passar esses exercícios para vocês fazerem na casa de vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito interessante que tem vários fatores importantes para poder entender o mundo de hoje, né? Vários temas de prova, como a questão do surgimento do capitalismo, as cruzadas, o renascimento comercial, a questão da suzerania e vassalagem, como era o feudo, por que existiu o feudo. Enfim, foram temas que a gente conversou bastante aqui durante a classe. Espero que vocês tenham entendido. Sigam com esses exercícios que eu vou passar para vocês agora e qualquer dúvida, por favor, só me procurar. Muito obrigado pela atenção e cuidem-se.